Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 27ª Marcha dos Prefeitos recebeu mais de 15 mil gestores municipais em Brasília. De 18 a 21 de maio, a capital federal sediou a 27ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, apontada como o maior evento do municipalismo na América Latina. Promovida pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, a previsão era que a iniciativa reunisse mais de 15 mil representantes do poder público local, incluindo prefeitos, vices, vereadores e secretários. O tema central desta edição foi o aprofundamento das relações entre os três entes federativos, União, Estados e Municípios. O evento aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil e contemplou conferências tanto no palco principal quanto em espaços técnicos temáticos. Durante os 4 dias de programação, o público teve acesso a discussões sobre temas como a partilha dos royalties do petróleo, a reforma tributária, educação, crise climática, consórcios públicos e saneamento básico. Entre os destaques da agenda estava uma sabatina com os principais pré-candidatos à presidência da República, conduzida pelo presidente da CNM, Paulo Zielkowski. A entidade entende que este é um momento estratégico para avançar no debate federativo. Paralelamente às atividades institucionais, os participantes puderam visitar o espaço do patrocinador, onde tiveram acesso a novidades voltadas para a gestão municipal. Também houve atendimento técnico individualizado, permitindo que os gestores recebessem orientações específicas conforme as demandas de suas respectivas administrações. A programação do evento foi distribuída em 2 andares do Centro de Convenções. O terceiro piso, denominado Piso Político, concentrou as atividades do palco principal e ofereceu atendimento técnico especializado em diversas áreas da gestão pública. O primeiro piso, conhecido como Piso Técnico, foi dedicado às arenas temáticas, onde profissionais da área debateram questões relevantes da administração municipal. A programação deste espaço também contemplou a apresentação de experiências bem-sucedidas em municípios do país. Entre os temas nos painéis, destacam-se a implementação de programas federais nas cidades, abordando aspectos como custos, fiscalização e obstáculos enfrentados no PAC, além de discussões sobre segurança pública e estratégias para reduzir os riscos de desastres em âmbito municipal. A agenda ainda previa debates sobre a nova lei de licitações, a Lei Geral de Proteção de Dados, mecanismos de captação de recursos e emendas parlamentares voltadas a ações municipais, além de boas práticas que contribuam para o aprimoramento da gestão pública local. O credenciamento para participar do evento estava disponível no local mediante a apresentação do documento de identidade e a confirmação da inscrição. Também podia ser feito credenciamento prévio em totens disponibilizados no aeroporto e nos hotéis credenciados ao evento. Os inscritos têm direito a certificado de participação, no entanto, devem ter participado de pelo menos 70% de toda a programação. A CNM orientou que os gestores não esquecessem de marcar presença no evento com as recepcionistas, fazendo o bip tanto na entrada quanto na saída do local, de forma a contabilizar a participação. O prazo para disponibilização do certificado é até 3 dias após o término do evento. Conitec do SUS abre consulta pública sobre inclusão de remédio contra câncer. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, no Sistema Único de Saúde, lançou 4 consultas públicas com o objetivo de colher a opinião da população sobre a possível inclusão do medicamento pembrolizumab no tratamento de câncer de pulmão, esôfago, mama triplo negativo e colo do útero. Essa modalidade de imunoterapia já está disponível pelo SUS para pacientes com melanoma metastático, forma agressiva de câncer de pele que pode se disseminar para outros órgãos. O pembrolizumab atua estimulando o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e eliminar células cancerígenas. Além de apresentar resultados expressivos de eficácia, representa uma alternativa menos agressiva ao organismo do que a quimioterapia convencional, resultando em menor incidência de efeitos colaterais. O fármaco é desenvolvido pela farmacêutica americana MSD. Em março, porém, a empresa firmou um acordo com o Instituto Butantan
para que o Laboratório Público Nacional passe a fabricar o medicamento destinado ao SUS, o que deve reduzir os custos de aquisição pelo Ministério da Saúde. Atualmente, cerca de 1.700 pacientes com melanoma metastático fazem uso do remédio anualmente, com um investimento de R$ 400 milhões. Se a incorporação para os outros 4 tipos de câncer for aprovada, a estimativa é de que aproximadamente 13.000 pacientes passem a ser atendidos por ano. O impacto financeiro ao longo de 5 anos pode chegar a uma faixa entre 2 bilhões e 3 bilhões de reais. Nos documentos técnicos disponibilizados para consulta da população, a MSD defende que o medicamento tem contribuído para ampliar a sobrevida dos pacientes, que também apresentam melhor resposta terapêutica e ganhos significativos em qualidade de vida. No período de consulta pública, a Conitec busca receber relatos de profissionais de saúde e de pacientes que já tenham feito uso do pembrolizumab, especialmente quanto aos detalhes do tratamento e aos resultados alcançados. Com base nessas contribuições, o colegiado deliberará sobre a recomendação final, favorável ou contrária, à incorporação do medicamento no rol de terapias oferecidas pelo SUS. Em um parecer inicial, a Conitec recomendou que o medicamento não seja incorporado, considerando as incertezas quanto à relação entre custo e benefício da tecnologia e os valores estimados de impacto para o orçamento do sistema de saúde, além da expectativa de apresentação de uma nova proposta de preço para o pembrolizumab. A participação na consulta pública pode ser feita até o dia 2 de junho nos casos de câncer de esôfago e colo de útero e até o dia 8 de junho nos casos de câncer de pulmão e mama. O formulário está disponível no site da Conitec. Cefem repassa 441 milhões de reais para estados e municípios mineradores. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, distribuiu na segunda-feira, 18 de maio, mais de 441 milhões de reais em royalties da mineração para estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. Os valores são referentes à arrecadação de abril da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, a Cefem, e foram repassados aos entes federativos no mês de maio. Do total transferido, mais de 88 milhões de reais foram destinados aos estados e ao Distrito Federal, enquanto os municípios receberam cerca de 353 milhões. Minas Gerais liderou o ranking dos repasses estaduais com mais de 37 milhões de reais, seguido pelo Pará, que recebeu mais de 34 milhões. A Cefem, conhecida como royalty da mineração, representa uma das principais fontes de receita para municípios mineradores e deve seguir regras específicas de aplicação, com exigências legais de controle, fiscalização e transparência. A legislação vigente estabelece restrições para a utilização dos recursos provenientes da Cefem. Os valores não podem ser usados para pagamento de dívidas, exceto aquelas contraídas com a União e suas entidades. Também é proibida a destinação dos recursos para despesas permanentes com pessoal. Uma das exceções previstas em lei envolve investimentos na educação pública. Nesse caso, os recursos podem ser aplicados na remuneração de profissionais da educação básica e especialmente em programas de ensino em tempo integral. Além disso, a norma determina que ao menos 20% dos recursos sejam destinados preferencialmente a ações de diversificação econômica, desenvolvimento da mineração sustentável e investimentos em pesquisa científica e inovação tecnológica. Estados, Distrito Federal e municípios beneficiários da Cefem também devem cumprir obrigações de transparência. Conforme previsto na Lei de Acesso à Informação, os entes públicos precisam divulgar anualmente a aplicação dos recursos recebidos. As informações detalhadas sobre os repasses da Cefem podem ser consultadas no portal oficial da Agência Nacional de Mineração, na área dedicada à compensação financeira pela exploração mineral. TCU detecta falhas graves no financiamento da atenção primária. O Tribunal de Contas da União, o TCU, acendeu um sinal de alerta para a saúde pública do país. Uma auditoria devastadora revelou falhas estruturais no financiamento federal da Atenção Primária à Saúde, a APS, a principal porta de entrada do SUS, que podem estar comprometendo o atendimento de mais de 180 milhões de brasileiros cadastrados no sistema. O documento, que avaliou o funcionamento do programa Previne Brasil e o comparou com o novo modelo de cofinanciamento regulamentado pela Portaria GM/MS número 3.973 de 2024, escancarou um cenário preocupante: dinheiro público sendo distribuído de forma desigual e ineficiente, governança fraca e riscos financeiros sem controle.
A atenção primária à saúde não é apenas um posto de saúde na esquina, é o nível do cuidado responsável por resolver entre 80% e 90% de todas as necessidades de saúde dos brasileiros ao longo da vida, desde a prevenção de doenças e promoção da saúde até diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Segundo a auditoria, as regras que definem como os recursos federais são repartidos entre os municípios apresentam falhas capazes de gerar aplicação desigual e ineficiente do dinheiro público. O relatório aponta ainda deficiências graves na governança e na gestão do financiamento, prejudicando a tomada de decisões, a transparência e a prestação de contas à sociedade. O programa Previne Brasil, lançado para reformular o custeio da APS no SUS por meio de um modelo misto com pagamentos por performance, apresentou algumas melhorias nos resultados, mas o TCU foi incisivo. Ainda não é possível medir claramente o impacto real dessas mudanças. Em abril de 2024, as regras foram reformuladas mais uma vez, com nova metodologia de cálculo dos valores repassados aos municípios. Mas a troca de modelo não resolveu os problemas de base. Os riscos financeiros e orçamentários associados aos recursos da APS seguem sem tratamento adequado. Um dos achados mais alarmantes da auditoria é o recorte regional e demográfico das desigualdades. O TCU destacou que municípios com mais de 100 mil habitantes, especialmente aqueles localizados em áreas urbanas e na região norte do Brasil, enfrentam dificuldades específicas para oferecer serviços de APS em quantidade e qualidade adequadas. Isso significa que justamente onde há maior concentração de população vulnerável, grandes centros urbanos com periferias densas e a Amazônia historicamente subatendida, o sistema está mais fragilizado. Diante do quadro crítico, o tribunal não ficou apenas no diagnóstico. O TCU determinou que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Executiva e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, implemente em até 90 dias um processo estruturado de gestão de riscos para o novo modelo de cofinanciamento da APS. Esse processo deverá incluir identificação dos principais riscos, avaliação e documentação, definição de tratamentos e monitoramento contínuo. Além da determinação, o TCU recomendou que o Ministério da Saúde utilize os resultados da auditoria para nortear as decisões sobre o financiamento federal da APS, levando em conta as desigualdades regionais e socioeconômicas identificadas. As medidas exigidas pelo TCU buscam alinhar o financiamento da APS às boas práticas de governança pública, o que inclui uso de dados e evidências na tomada de decisão, avaliação e monitoramento consistentes e maior transparência na aplicação dos recursos. Mas o recado do tribunal é claro e urgente. O modelo atual apresenta falhas que precisam ser corrigidas com celeridade antes que o impacto sobre os 180 milhões de usuários do sistema se torne ainda mais grave e irreversível. Leia a íntegra da decisão, o Acórdão 1207 de 2026, plenário, em portalconvênios.com. Análise: como a derrubada dos vetos de Lula favorece municípios inadimplentes. O Congresso Nacional derrubou na quinta-feira, 21 de maio, 4 vetos do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026. A decisão, tomada em sessão conjunta presidida pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, abre caminho para que municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes com a União voltem a firmar convênios e receber recursos federais, incluindo transferências por meio de programas governamentais e emendas parlamentares. Os dispositivos seguem agora para promulgação. A magnitude do impacto é expressiva. Segundo dados levantados pelo próprio Alcolumbre, existem hoje 5.045 municípios brasileiros com população abaixo de 65 mil habitantes. Desses, mais de 3.100 estavam inadimplentes e, portanto, bloqueados de acessar repasses federais, antes mesmo da votação desta semana. A situação tendia a se agravar. O presidente do Congresso alertou que o número de inadimplentes poderia ultrapassar 5 mil cidades nos próximos dias, caso o impasse não fosse resolvido. A votação foi esmagadora. Na Câmara dos Deputados, o veto sobre municípios inadimplentes foi derrubado por 434 votos a 19. No Senado, o placar foi de 66 votos favoráveis à derrubada contra apenas 3. Os números revelam uma coalizão amplíssima que transcendeu divisões partidárias, refletindo a força da chamada bancada municipalista, uma das mais coesas e transversais do parlamento brasileiro. Alcolumbre, ao conduzir a sessão, foi enfático ao justificar a urgência da deliberação. Vossas Excelências sabem que cerca de 90% dos municípios brasileiros
exatamente 92%, possuem menos de 165 mil habitantes. Também é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos que o atual quadro de desafios orçamentários e fiscais que as prefeituras por todo o país têm enfrentado para implementar políticas públicas e, por isso, neste cenário, esta sessão congressual, com esta pauta previamente estabelecida, esta deliberação é de extrema importância para que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso aos convênios. A fala sintetiza o argumento central defendido pelos parlamentares. A inadimplência de municípios de pequeno porte é em grande parte estrutural, fruto de desequilíbrios fiscais históricos e dependências de baixo impacto financeiro, e não pode ser tratada com o mesmo rigor aplicado a entes com maior capacidade orçamentária. O trecho derrubado integrava o veto número 51 de 2025 e estabelecia textualmente que a emissão de nota de empenho, a realização das transferências de recursos e a assinatura dos instrumentos, bem como a doação de bens, materiais e insumos, não dependerão da situação de adimplência do município de até 65 mil habitantes. Ao barrar o dispositivo, o Planalto sustentou 2 argumentos jurídicos. O primeiro foi que a LDO, por ser uma lei ordinária e temporária, não poderia afastar exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo foi que a dispensa da adimplência violaria o artigo 195 da Constituição Federal, que proíbe o poder público de beneficiar entes com débitos junto à Seguridade Social. O governo também argumentou que exceções já existentes para áreas como saúde, educação, assistência social e emendas parlamentares individuais e de bancada seriam suficientes para atender às necessidades dos pequenos municípios. A tese encontrou respaldo técnico parcial. Uma nota conjunta das consultorias orçamentárias da Câmara e do Senado, divulgada em fevereiro, apontou que o veto tinha amparo na legislação vigente e que o trecho rejeitado pelo presidente contrariava normas do direito financeiro. Mesmo assim, a pressão política prevaleceu sobre o argumento técnico. A derrubada dos vetos não foi um movimento espontâneo do Congresso. Ela foi articulada diretamente a partir da 27ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, o evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios e que reuniu cerca de 17 mil gestores municipais de todo o país, consolidou-se como um dos principais espaços de articulação federativa no Brasil. Na abertura, na terça-feira, dia 19, Alcolumbre já havia anunciado publicamente a intenção de convocar a sessão. A mobilização dos prefeitos, portanto, foi diretamente convertida em ação legislativa em menos de 48 horas, um ciclo de pressão e resposta política notavelmente rápido para os padrões do Congresso Nacional. Além da questão dos municípios inadimplentes, a sessão derrubou outros 3 vetos da LDO. Um deles restaurou a possibilidade de a União enviar recursos orçamentários para a construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais e intervenções em hidrovias, desde que integrem modais de transporte ou sirvam ao escoamento produtivo. O veto mais polêmico, porém, foi o que reautorizou doações de bens, valores e benefícios a estados e municípios nos 3 meses que antecedem as eleições, período em que a legislação eleitoral proíbe esse tipo de transferência justamente para evitar favorecimento de candidatos. O governo foi explicitamente contrário à derrubada desse ponto. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que a permissão contraria a legislação eleitoral. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi direto, afirmando que a derrubada desse veto, abre aspas, se soma a uma aberração de permissividade para a compra de votos e ilegalidade em período eleitoral, o que é inaceitável e uma vergonha, fecha aspas. Com a promulgação dos dispositivos, municípios com até 65 mil habitantes que estejam em situação de inadimplência com a União poderão, a partir de agora, firmar convênios com o governo federal, receber emendas parlamentares individuais e de bancada, acessar programas federais que exigiam certificação de adimplência e receber doações de bens materiais e insumos sem condicionantes de regularidade fiscal. A medida é temporária, vale para o exercício orçamentário de 2026, regido pela LDO aprovada, mas seu impacto imediato sobre a gestão municipal pode ser significativo, especialmente em regiões com maior concentração de municípios de pequeno porte e menor capacidade fiscal, como o norte e nordeste do país.
Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!